Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 24 de abril de 2020. A nossa aula de hoje é um fechamento do conteúdo que a gente viu durante a semana sobre o jeito de viver no campo, né? Lembra que lá na ficha de número 9, nós vimos duas imagens de meio de transporte que as pessoas que moram lá no campo utilizam. Dependendo do local onde elas moram, tá? Elas utilizam a carroça, que às vezes é feito com a parte da frente carro e atrás tem uma carroça onde as pessoas podem sentar e dali elas irem de um lugar para o outro. Também tem a chalana, que é uma espécie de barco, tá? Que eles utilizam para poder sair de um determinado local para outro local. Lá na ficha de número 10, tá? Nós já fizemos isso também. Na ficha de número 10 tem 3 imagens de tratores. Esses tratores servem para arar a terra ou fazer colheita, né? Alguns tipos de tratores, eles ajudam o homem do campo a fazer a colheita. E qual a atividade de hoje, tia? Sendo que a gente já fez essas duas fichas, vocês vão pesquisar em jornais e revistas ou livros velhos, antigos, tá? E recortar algum tipo de meio de transporte que o homem do campo usa, tá? O meio do campo, o homem que vive lá no campo, ele usa um avião, desses aviões grandes que a gente vê no céu? Não, tá? Então ele utiliza esses meios de transporte mais comum, mais simples para eles daquela região, tá? Ou tratores, ou a carroça com o carro na frente, né? Ou feito com cavalo, ou chalana, barquinhos, canoas. Tudo isso são meios de transporte que o homem que mora lá no campo utiliza, tá bom? Cavalo também é um meio de transporte dele, bicicleta, moto, são meios mais simples que o homem usa lá naquele local que é mais afastado da cidade, onde é mais calmo. Certinho? Essa é a nossa aula de natureza e cultura. Então, agora é com matemática. Essa semana nós vimos as formas geométricas, não foi? O triângulo, o quadrado, o retângulo. E agora, nessa atividade aqui da ficha 11, onde tem 2 castelos no livro, tá? A mamãe vai ler com vocês, o papai, vocês vão analisar a imagem. Nessa imagem onde tem os castelos, que são diferentes, também tem umas imagens que representam a figura geométrica. Aqui nós temos a torre, que ela é quadradinha, e aqui nós temos a torre do outro castelo, onde ela representa um cone ou algum objeto que rola, tá? Que ele circula, que ele consegue se locomover. Se você empurrar, como se fosse um rolinho de papel higiênico. Se você colocar na mesa ou no chão, ele vai rolar para um lado e para o outro, tá bom? Se você colocar um objeto quadrado, ele não vai rolar igual um rolinho, tá? Um objeto mais quadradinho, ele não rola. Então, vocês vão observar, tá? E responder o que está pedindo aqui. Lembra que no conto de fada, naquelas historinhas, sempre tem uma princesa que mora num castelinho? Então, aqui nós temos 2 tipos de castelo, tá bom? Tá escrito assim, ó. Era uma vez 2 castelos dos contos encantados que ficavam separados pela página de um livro. Agora observe as torres desses 2 castelos, qual a diferença entre elas e registre suas ideias abaixo. Vocês vão observar qual é a diferença desses 2 castelos, tá? E com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão responder aí embaixo. Também nós temos a atividade da ficha 13. Atividade da ficha 13. Tá? É continuação. Tá escrito assim, ó. Sabemos que cada castelo tem formas diferentes e que elas podem ser encontradas em outros lugares, não é mesmo?
Vamos recortar de revistas objetos que tenham formas parecidas com as do castelos. No quadro A, coloque os objetos que você recortou e no quadro B, a figura geométrica mais parecida com esses objetos. Então aqui você vai recortar e colar a imagem que lembra o castelo e aqui você vai desenhar a figura que você colou. E depois vocês vão fazer um belo colorido. Tá certo, turminha? Continuando aqui, ó, na ficha de número 14, só a ficha de número 14, tá? Tá escrito assim, ó, era uma vez uma historinha, era uma vez uma princesa que morava num castelinho, né? Construa um castelo com algumas embalagens do baú de formas para finalizar, represente-o no espaço abaixo. Lá na nossa sala de aula, a gente tem um baú, né, uma caixa cheia de brinquedos. E lá nesses brinquedos tem várias formas. Na casa de vocês vão utilizar o objeto que vocês têm em casa, tá? Por exemplo, pode pegar a garrafinha de água que vocês têm em casa. Se você colocar ela na mesa ou no chão, ela vai rolar, né? O rolinho de papel higiênico, ela vai rolar. Se você pegar uma caixa pede a mamãe para pegar uma caixa de brinquedo, uma caixa de papelão, uma caixa de remédio, só a caixa. Se você colocar a caixa, ela não vai rolar, porque a forma quadrada ou retangular, ela não rola, tá? Aí aqui tá falando assim, ó, construa um castelo com algumas embalagens do baú de forma. Tia, não tenho baú de forma, mas vocês têm todos os tipos de brinquedos e objetos que tem na casa de vocês, que vocês vão pedir ajuda para a mamãe. E assim vocês vão construir aqui. Ah, tia, então eu posso pegar uma caixinha de remédio, só a caixinha vazia, tá? E vocês vão fazer a forminha dela aqui. Tia, posso pegar um rolinho de papel higiênico e desenhar ele aqui? Pode. E daí vocês vão construir um castelo. Use a criatividade de vocês. Se caso não tiver e achar dificuldade, pode recortar de jornais e revista também as formas geométricas e montar a sua atividade aí na ficha 14. Tá? Então, só lembrando, a atividade de hoje é da ficha 11. Ficha 11. Da ficha de número 13. E da ficha de número 14, tá? 11, 13 e 14 de matemática. A primeira aula, a primeira atividade foi de natureza e cultura, né? E agora matemática. Então, essa é a nossa aula de sexta-feira. Na segunda-feira, a tia vai corrigir todas essas atividades. Tá? E quem não conseguir fazer, não tem problema, na segunda-feira a gente faz também, mas tenta, certinho? Chama a mamãe, chama o papai, a irmãzinha, a titia que estiver aí do lado de vocês e tenta, certo? Então, beijo pra vocês, bom final de semana e até segunda-feira.